Esta é a história de Santa Filomena e do tesouro de fé da Basílica dos Mártires. Como é possível uma jovem Marte que viveu há quase 2000 anos conseguir tantas graças e milagres? Como é que sua relíquia foi parar no coração da capital portuguesa? Dentro desta basílica que sobreviveu ao maior dos terremotos, repousa um verdadeiro tesouro. E é aqui onde a fé, a história e o milagre se encontram. A Basílica de Nossa Senhora dos Mártires não é apenas um monumento. Ela é a prova de que a fé resiste a tudo. No dia 1 de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa destruiu quase tudo por aqui. Porém, um símbolo de esperança sobreviveu. Foi justamente esta pia batismal. Nela foram batizados grandes nomes como o poeta Fernando Pessoa e o frei São Bartolomeu dos Mártires. A verdade é que esta basílica renasceu de suas cinzas, mais grandiosa, mais majestosa, para continuar a ser o farol de fé da cidade de Lisboa. A devoção a Santa Filomena floresce aqui com o apoio do Centro 10 da Arquiconfraria Universal de Santa Filomena, que tem a sua sede nacional nesta basílica. O padre Armando Duarte, pároco da Basílica e também diretor espiritual da Arquiconfraria em Portugal, é a nossa testemunha. Ele tem vivido e presenciado a importância de Santa Filomena na vida de toda a comunidade. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com ele. Sou Henrique Lima, é um gosto grande estar aqui consigo, e o grande milagre de Santa Filomena é a sua presença, que se sente aqui nesta basílica, um santuário histórico da cidade de Lisboa, onde está a imagem a quem Dom Afonso Henriques fez a promessa de construir uma igreja caso conquistasse a cidade de Lisboa aos muros. É uma tradição que vem do século XII. E Nossa Senhora sempre escolhe aqui para a Basílica os santos que quer, não é? Tenho aqui muitos santos, como vê-se, não é? E desde 1926, Nossa Senhora, ela sabe porquê, enviou para cá esta imagem belíssima de Santa Filomena, e a partir daí as pessoas começaram a sentir a presença desta mártir que Nossa Senhora escolheu e que nós vamos saudar Santa Filomena como a filha querida do Virgem Maria. Ela tem um jeito especial para fazer acontecer a relação entre as pessoas e pôr as pessoas em relação com Jesus e Maria. Isso é o mais importante. Certamente, sobretudo as pessoas que são devotas de Santa Filomena vêm narrar mais este milagre, graças de Santa Filomena, mas não valerá a pena determos-nos com esses milagres que acontecem e que as pessoas sentem nas suas vidas. Basta o grande milagre que foi aquele de Pauline Jaricot, discípula de São Bradares e de Santa Filomena, e que no santuário de Muniano alcançou um milagre extraordinário e ficou conhecido pelo milagre do século e que levou o Papa à canonização imediata de Santa Filomena. Desde há algum tempo está sediado na Basílica o Centro 10, a Arquiconfraria Universal de Santa Filomena, que é uma instituição pontifícia alargada a todo o mundo pelo Papa
Pio X, um grande devoto de Santa Filomena, e já antes querida como instituição pontifícia pelo Papa Leão XIII, e essa Arquiconfraria Universal de Santa Filomena está presente nos diversos países através daquilo que eles chamam centro. Aqui em Portugal é o centro 10, é através do centro 10, sediado aqui na Basílica dos Mártires, que deve irradiar este apostolado em torno de Santa Filomena, cujo objetivo não é o seu endeusamento, claro. Ela é esta missão que nos conduzir a Maria, conduzir-nos sobretudo a Cristo. Ela prossegue, é a luz, é Cristo, e é essa luz que ela quer acender nos nossos corações. Há a fase atual em que é uma fase de grande expansão da devoção a Santa Filomena. O Nosso Senhor tem os seus caminhos, e se hoje nos quer apresentar Santa Filomena como um modelo de santidade, ele lá sabe porquê. O grande milagre que mudou a história de Santa Filomena foi Pauline Jaricó. Ela foi a fundadora de obras que ecoam até hoje na Igreja, como, por exemplo, a Associação para a Propagação da Fé e o Rosário Vivo. A vida de Pauline estava por um fio. Muito doente e à beira da morte, ela tinha um último desejo: visitar o santuário de Filomena na cidade de Munano del Cardinale, na Itália. O seu médico, que era um homem cético e resignado, permitiu a viagem, mas pronunciou algumas palavras sombrias, dizendo que Pauline poderia fazer a viagem. Porém, nada adiantaria, pois, segundo ele, para Pauline já não havia mais esperanças. Porém, Pauline ergueu a cabeça e enfrentou aquela viagem muito difícil. Aquela foi mesmo uma viagem cheia de tormentos. Ela estava bastante debilitada, estava em uma cadeira de doente quando cruzou os Alpes. Quando ela chegou em Roma, sua saúde piorou, mas ainda assim ela conseguiu um encontro com o Papa Gregório XVI. Muito comovida, Pauline fez um pedido ousado ao Santo Padre, dizendo que se ela voltasse de Munano curada e caminhando, o Papa daria prosseguimento à causa de santidade de Filomena. O Papa concordou com essa proposta, mas não sem espanto, declarando que, caso isso acontecesse, seria de fato um milagre de primeira classe. Acontece que no dia 8 de agosto de 1835, muito exausta e sem forças, Pauline chegou finalmente a Munano del Cardinale. O desfecho da história aconteceu no dia 10 de agosto, que é a festa litúrgica de Santa Filomena. Na igreja, enquanto ela orava, Pauline entrou em um estado de êxtase sem dar sinais de vida. As pessoas que estavam ao seu redor pensaram que ela tinha morrido. Mas, milagrosamente, o oposto aconteceu. Pauline estava viva e completamente curada. Aquela notícia se espalhou rapidamente e os sinos da igreja tocaram para proclamar o milagre. E quando o Papa Gregório XVI soube do fato extraordinário, ele autorizou, já no ano de 1837, a veneração pública de Santa Filomena. A caminho de casa, Pauline fez então uma parada na cidade de Ars, na França. Ali ela se encontrou com seu amigo e diretor espiritual, São João Maria Vianney. Em um gesto de muita gratidão, ela ofereceu ao padre Vianney uma parte da sua relíquia. A partir desse dia, o santo cura d'Ars se tornaria um dos maiores devotos de Santa Filomena, atribuindo todos os seus próprios milagres à intercessão de sua querida santinha. A verdade é que a história de Pauline Jaricó e o milagre que a salvou deram uma nova luz à história de Santa Filomena.
uma história que quase se perdeu no tempo, mas que nunca envelheceu. Apesar de ter vivido há quase 2000 anos, a história de Santa Filomena continua um testemunho inspirador. E aqui no canal eu já tenho um vídeo falando da vida de Santa Filomena, uma jovem de apenas 13 anos que deu a sua vida por Cristo em Roma, nos tempos de perseguição do imperador Diocleciano. Dizem que Santa Filomena tinha uma beleza incomum, e isso teria seduzido o coração do imperador. Ele tentou por todos os meios obter a mão da menina em casamento, mas Filomena já havia entregado o seu coração e a sua alma ao divino esposo, Jesus Cristo. Porém, a sua recusa desencadeou a fúria do imperador. Ele fez com que Filomena fosse submetida aos mais diversos tipos de tortura, mas a santa permaneceu firme em sua fé. Os seus restos mortais foram descobertos apenas no dia 25 de maio de 1802, nas catacumbas de Santa Priscila, em Roma. No seu túmulo foram encontrados também um conjunto de pedras que contavam a sua história. Nelas não havia apenas o nome Filomena, mas também uma coleção de símbolos. Havia ali uma âncora, flechas, a palma do martírio e o lírio. A âncora, que simboliza a esperança, mas também o martírio. As flechas, que representam o seu sofrimento. A palma, que é o símbolo da vitória sobre a morte. E, finalmente, o lírio, que nos fala da sua pureza e virgindade. O testemunho de simplicidade de Santa Filomena, assim como a sua pureza e coragem, tocaram profundamente muitos corações. Uma preciosa relíquia de Santa Filomena chegou até Lisboa, encontrando o seu lar nesta basílica. Esta relíquia foi uma oferta de Dom Giovanni Braschi, reitor do Santuário de Munano, na Itália, durante uma visita que ele fez a Portugal. Este relicário, que à primeira vista parece um objeto bem simples, é uma ponte que nos liga a uma jovem que viveu há muito tempo. Uma jovem que, com a sua intercessão, continua a operar milagres e a tocar os corações dos fiéis. Podemos ver que a popularidade da santa é tão grande que ela é venerada em várias outras igrejas na capital portuguesa. Nós podemos citar algumas, como a Igreja do Santíssimo Sacramento, a Paróquia de São Nicolau, a Igreja de Santa Catarina, a Igreja de São Paulo, que fica ali no Cais de Sodré, e também a Igreja de Nossa Senhora da Encarnação. Mas é aqui, na Basílica dos Mártires, onde a sua história e a sua fé ganham um vigor especial. É aqui que todos os anos, no dia 10 de agosto, a luz de Santa Filomena brilha com toda a sua intensidade. A santa floresce com a festa que celebra a sua vida e o seu legado. As ruas da cidade se enchem de fé numa procissão que é um testemunho vivo de um amor que resiste ao tempo, um amor que nunca morre. O povo ainda celebra uma santa que foi uma rocha inabalável de fé e cuja mensagem de heróica pureza cristã é imensamente importante para a juventude do nosso tempo. Filomena é chamada de a Santa dos Santos, pois muitos santos foram devotos dela, como Padre Pio de Pietrelcina e São João Maria Vianney. E talvez por ser a filha de um rei grego, Santa Filomena também é conhecida como a Princesinha Celeste, pois lá do céu, junto a Deus, ela continua a interceder por aqueles que a invocam. A Basílica de Nossa Senhora dos Mártires é, portanto, um pequeno tesouro guardado no coração de Lisboa.
As histórias de Santa Filomena e da própria Basílica se entrelaçam, de forma que podemos dizer que essas histórias são um pequeno lembrete de que a fé verdadeira, mesmo pequenina como um grão de mostarda, pode resistir a qualquer desafio, até mesmo a um terremoto.